Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, estamos aqui de volta com a semana 1 do volume 3 do PET do terceiro ano do ensino médio. Confesso que senti falta de vocês, né? Acredito que vocês não tenham sentido falta do PET. E eu adoro quando a correção do PET de vocês diz respeito diretamente ao Enem, porque assim vocês não só estão estudando a matéria da escola, mas já estão se preparando para a avaliação, que inclusive está bem próxima. E este canal aqui vai seguir nessa linha mesmo, de muito estudo e detalhamento a respeito do Enem, enfim. Olha só, aqui nós temos o tema, né, que é a redação, estrutura da redação do Enem. E aí eles já colocam logo no início que estão começando a semana 1 e nela vocês irão conhecer e analisar a estrutura exigida pelo Exame Nacional do Ensino Médio para a redação. A grande maioria dos textos segue uma estrutura básica que contém introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o famoso começo, meio e fim. A redação do Enem ela também precisa apresentar essas três partes, mas eu grifei aqui para vocês aqui porque é essencial, né, ao conhecimento de vocês. O que difere essa estrutura, né, da redação do Enem de outros textos é que cada uma delas precisa de elementos específicos. E esses elementos, gente, eles são avaliados em 5 competências diferentes e são quantificados na avaliação final. Então vocês têm competência 1, por exemplo, que analisa muito a questão gramatical, a competência 2, que mexe muito com a estrutura do texto e também com o repertório cultural, a competência 3, que analisa a consistência da argumentação, a seleção das informações, a competência 4, que analisa a articulação, os elementos, os operadores discursivos. E por fim nós temos a competência 5, que trata da conclusão e que traz também a questão da proposta de intervenção. Então vamos a essas partes. A introdução é a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Então, gente, ao se posicionar, vocês formulam uma ideia ou uma tese, né? Tese é a mesma coisa de opinião. Vocês vão receber o tema e sobre esse tema vocês vão emitir a opinião de vocês. Uma boa introdução é caracterizada basicamente pela clareza. Então, a pessoa que lê a introdução ela já tem que saber do que se trata esse texto, qual é a opinião do autor a respeito desse assunto, desse tema, né? E delimitar os assuntos expostos pela orientação e encaminhamento do leitor ao assunto que será desenvolvido no decorrer do texto. Eu nem gosto muito da palavra assunto, aqui às vezes eu percebo que eles tratam muito como coisas muito parecidas, assunto e tema. E são coisas diferentes, assunto é mais amplo e tema é uma coisa mais específica, tá? Então, olha, sintetizando aqui, a introdução de vocês tem que ter o tema, a tese, né, que é o posicionamento de vocês, e eu gosto muito que tenha também a citação do projeto de texto, mas enfim. Aí eles trouxeram aqui um exemplo que é bacana de vocês conhecerem, que foi sobre a educação de surdos no Brasil, né, esse foi um tema, e é um trecho de uma redação nota 1000. Então vejam que, olha, percebe-se que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional. Então aqui já traz diretamente o tema, já no início, e tem também, olha, que é um grupo altamente desfavorecido. Então você já percebe o posicionamento, a marca de posicionamento aí do escritor, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Então, nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público. Então, aqui nós já estamos percebendo um projeto de texto, provavelmente ele vai falar no próximo parágrafo sobre essa carência, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Eu não gosto deste fazendo essa retomada solta, tá? Mas, enfim, o que nós estamos analisando aqui, ele já deve fazer aqui, ó, no outro parágrafo, que seria o terceiro da redação, uma estrutura para desenvolver esse outro tópico. Então vejam que é isso que eu chamo de projeto de texto. Então nós já percebemos que tem o tema, tem a opinião de quem escreve e já tem uma organização do que vai ser tratado nos próximos parágrafos. Então isso é essencial, né, em relação à introdução. No desenvolvimento, que eles consideram, né, e todo mundo considera a parte essencial para a redação de vocês, e aí eles aconselham aqui a deixar 2 parágrafos para o desenvolvimento. Eu super aconselho também, 4 parágrafos no total, viu, gente? 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Esse aqui é uma estrutura, e essa é uma estrutura muito fundamental.
Aqui você deverá mostrar ao leitor que o seu ponto de vista a respeito do tema é coerente e deve tentar convencê-lo de que é o certo, né? Então é isso, para isso que serve o desenvolvimento. Elaborar argumentos consistentes, selecionar, relacionar e organizar fatos, informações e opiniões para enriquecer a sua produção é crucial. E também tem que colocar conhecimento no seu repertório cultural. Eles dizem aqui que vão tratar disso adiante, mas o repertório cultural é aquele momento que você mostra que você tem conhecimento de informações jornalísticas ou conhecimentos históricos que prova que você dialoga com esse tema, com o conhecimento de mundo e o conhecimento especialmente escolar que você traz. Na conclusão, é o momento em que você deve retomar a sua tese, né, a sua opinião, demonstrando para o leitor o seu parecer final sobre aquilo que você discutiu e os argumentos que você apresentou, tá? Então vamos lá, olha, eles até trazem aqui um modelo de conclusão. Eu preciso falar com vocês o seguinte, por que eu destaquei assim de forma tão colorida? Isso aqui, gente, é o que é essencial aparecer na conclusão do Enem de vocês, tá? Na prova mesmo lá. Olha só o que eles colocaram aqui. É necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a estes maiores chances de se inserir no mercado, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Então, vejam que tem uma proposta para solucionar o problema em relação aos surdos, tá? Só que não é só uma proposta, tem elementos que o Enem avalia assim com muita riqueza de detalhes, vamos dizer assim. Aqui, ó, o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, são os agentes. Então você tem que colocar assim, ó, quem que vai resolver o problema? Ministério da Educação em parceria com essas instituições. O que vai ser feito? A ação. Então, ó, eles vão proporcionar, né, a esse público maiores chances de se inserir no mercado de trabalho. Então, tem o agente, quem que vai fazer a ação, o que vai ser feito. Agora, como que isso vai ser feito? Então, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo. O detalhamento com profissionais especializados em atendê-los. Para que isso vai ser feito dessa forma? A fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Podem colocar isso aqui como uma colinha estrutural, não o texto, mas a formatação, tá? Porque tem que ter o agente, a ação, como que vai ser feito, o meio, né? Através do que vai ser feito, detalhamento, e tem que colocar a finalidade. São 5 elementos que vocês podem observar na cartilha do participante. A conclusão tem que atender a isso, tá? E agora nós vamos aqui aos textos motivadores. Gente, não passem pelos textos motivadores sem analisá-los, porque isso eu falo que é suicídio de escrita de redação, tá? Então, o que acontece? Eu já li, sugiro que vocês leiam aí o texto 1, podem pausar e fazer a leitura. Não vou fazer a leitura aí com vocês, porque eu acho que essa leitura silenciosa ajuda mais. E eu coloquei aqui o seguinte, neste primeiro parágrafo, tá? Eu sugiro que vocês já tenham feito aí a leitura. Eu coloquei o seguinte, eu separo sempre o texto 1 e coloco a ideia-chave. Então, olha aqui o que eu coloquei. Mobilidade urbana, né? Que é o que é central nesse texto, é o tema central. E diz aí nesse parágrafo 1 que é essencial ao planejamento urbano, né? E também está ligada à urbanização e um processo mais acentuado nas grandes cidades e gera graves problemas. Então é isso que é a ideia central desse texto, tá? No texto 2, olha só que interessante. Joãozinho, pela última vez traga os carrinhos e vem almoçar. Qual o problema aí? Provavelmente é a mãe. É lógico que aqui nós temos uma representação metafórica, né? Um sentido que vai além do que está posto aqui. Vejam que são crianças brincando de carrinhos, mas representam com muita clareza, né? Tirando aqui um carro, acho que esse carro está tentando sair, eu tive a sensação dele em sentido contrário, mas enfim, o trânsito. E aí ele coloca mobilidade urbana, mãe, tá tudo engarrafado aqui. Então o que eu coloquei aqui para vocês? Olha, eu coloquei a concentração acentuada de pessoas nas grandes cidades desfavorece a mobilidade urbana.
Então, por que que a gente precisa fazer isso, gente? Porque primeiro que a proposta fala que é a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, né? Mas aí eu já acho que são os anteriores, enfim. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo, argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então vejam que a proposta já pede para que seja a partir da leitura dos textos motivadores. Então você já tem que ter em mente o seguinte: vamos fazer o nosso projeto de texto? Bom, eu delineei aqui para vocês o modelo de projeto de texto, né? E aí vocês tomem isso aqui como referência e podem modificar o de vocês, contanto que ele tenha esses elementos que são fundamentais. Aí eu coloquei o tema, né, que não poderia faltar, mobilidade urbana. A tese, sempre para encontrar a tese, vocês podem fazer essa pergunta que é o tema central. Por que o tema X é um problema? Então, por que a mobilidade urbana é um problema? Aí já respondi, a mobilidade urbana tornou-se um grave problema devido à falta de planejamento urbano. Então, essa é a minha opinião. E aí eu já me programei para colocar as causas no próximo, né, do desenvolvimento 1, então no primeiro parágrafo do desenvolvimento, as consequências disso no segundo parágrafo do desenvolvimento e na conclusão vou fazer uma proposta de solução. Então, por que esse projeto de texto, gente? A gente faz ele bem rapidinho, para vocês não se perderem, sempre revisitar para dar sequência à sua redação. Então já coloque isso aqui no rascunho da redação de vocês. E aí eu já começo a redação aqui, ó, esse meu exemplo modelo, né? Vamos colocar assim, colocando a minha tese. Eu não respondi, olha, a mobilidade urbana tornou-se um grave problema? Então já começa aqui. A mobilidade urbana tornou-se um grave problema no Brasil devido à falta de planejamento. Isso tem gerado danos que precisam ser corrigidos. Por quê? Eu já coloquei um link aqui para fechar. Se você tem um repertório cultural bacana, um conhecimento histórico, jornalístico, eu sempre aconselho começar com esse repertório antes de jogar aqui essa junção da sua tese. Então, olha, como você tem visto em diversas esferas jornalísticas, o trânsito e tal. E aí depois você coloca, diante disso, a mobilidade urbana tornou-se um grave problema. Então, vocês podem linkar o repertório aí no início. Então, essa aqui é a minha sugestão de introdução. E para começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento, gente, é importante colocar lá um conectivo, né? Porque aí já vai para a competência 4. Em primeiro plano, nota-se que os grandes centros urbanos já sofrem com a falta de mobilidade. Então, isso é um tópico frasal. É a frase forte do início do parágrafo. E aí nós vamos explicar como assim que sofre, o que acontece. Então, o parágrafo não pode ter uma frase só, tá? O ideal é que ele tenha pelo menos 3. O início, o meio do parágrafo e o fechamento da ideia. Então, não se percebe em várias cidades uma organização do trânsito que proporcione às pessoas condições saudáveis de movimentação. Então, aqui vocês podem dar alguns exemplos disso, poucos exemplos, tá? Então, e aí já fecha com uma breve conclusão, enfim. O próximo parágrafo já seria, aqui nós falamos então as causas, e aí já vem, como consequência disso, surgem diversos problemas sociais, tais como... Então aí vocês podem colocar aquilo que vocês consideram mais essencial, por exemplo, o estresse, os transtornos familiares, enfim, né? São diversos. Portanto, medidas precisam ser tomadas para resolver esse problema. Os prefeitos devem articular com os governos estaduais a criação de um projeto de mobilidade urbana que contemple. Então vejam, tem aqui também o link, tá vendo? Olha, esse conectivo, sempre olhando também a competência 4, medidas precisam ser tomadas, nós começamos com os agentes, né? Porque na verdade o agente é o prefeito, né? Então, mas vai articular aqui, então são os prefeitos. A criação de um projeto é o que vai ser feito e aí só retomar aquela marcaçãozinha que eu fiz para detalhar aqui os tópicos. E essa é a estrutura que a redação de vocês deve conter, tá? Grande beijo!